Quando a gente fala em transporte pela membrana, muita gente já trava achando que é um assunto difícil. Só que na maioria das vezes a confusão não está no transporte em si, mas na falta de organização do raciocínio. Por isso, a primeira coisa que a gente precisa entender nessa sequência é a difusão. Com essa aula, você vai conseguir entender a lógica da difusão, diferenciar cada tipo e quando a substância consegue passar sozinha e quando ela precisa de proteína, e também aplicar isso direto em questões de prova. E se você ainda não assistiu a aula introdutória de transporte pela membrana, vale muito a pena ver primeiro. Então, vou deixar o card dessa aula aqui em cima. E isso é base prática para tudo que vem depois nessa sequência. Então, é muito importante que vocês assistam até o final. Bom, então para começar a estudar esse assunto, a primeira pergunta que a gente deve responder é: o que é difusão? Então, difusão nada mais é do que o movimento de substâncias e partículas a favor do gradiente, né? Ou seja, indo do lado que está mais concentrado para o lado que está menos concentrado. Ou seja, movimento a favor do gradiente. Igual a gente já disse na aula anterior, né? A gente já introduziu na aula anterior. A favor do gradiente. E por isso seguir o gradiente, né, ou seja, seguir o sentido natural do movimento, não precisa de energia. Então é por isso que é chamado de movimento passivo, porque não requer um gasto de energia, né, que no caso seria, por exemplo, o ATP. E uma coisa que é importante de ressaltar é que as partículas, né, as substâncias, as moléculas, elas estão em movimento o tempo todo. E quando existe essa diferença de concentração entre dois lados, que aparece o movimento tentando reduzir essa diferença, né, de concentração. E isso é a difusão. Então guarda isso. A difusão é um movimento espontâneo a favor do gradiente. Então, com essa ideia clara, a gente divide a difusão em dois tipos, que é a difusão simples e a difusão facilitada. Então, a difusão simples, que é a primeira que a gente vai falar, é a mais tranquilinha. Ela nada mais é do que a passagem da substância diretamente pela membrana. Ou seja, pensa que aqui a gente tem a membrana plasmática. Então, eu vou até anotar aqui, ó, membrana plasmática. Aqui a gente tem uma camada mais interna e aqui uma camada mais externa. E aí, a gente vai ter uma substância que vai estar aqui, e essa substância simplesmente vai conseguir passar direto pela membrana para o outro lado. Ou seja, ela não vai precisar de ajuda de nenhuma proteína, nem nada do tipo. Então, como eu já disse nas aulas anteriores, tende a passar por difusão simples moléculas que são pequenas, apolares e lipossolúveis. E exemplo disso é, por exemplo, oxigênio e gás carbônico, que são apolares, né? Hormônios e esteroides, que são lipossolúveis, e algumas vitaminas também, que também são lipossolúveis. E o motivo físico é que essas moléculas elas interagem bem com as caudas polares, porque relembro vocês aqui que a membrana plasmática ela tem os fosfolipídios, né, que são essas moléculas de gordura que possuem uma parte polar e outra parte apolar. E essa parte apolar ela fica voltada para um meio interno, assim, né, criando meio que uma região apolar. Então, essas moléculas elas conseguem interagir bem, né, com as caudas apolares da bicamada e também conseguem atravessar essa parte lipídica. E para quem não lembra disso certinho, assiste a aula que eu vou deixar de membrana plasmática aqui para continuar e não se perder. Então, moléculas grandes ou polares elas não conseguem passar sozinhas. E é aí que entra a difusão facilitada. Mas antes da gente falar da difusão facilitada propriamente dito, é importante a gente falar de uma lei extremamente importante, que é a lei de Fick. A lei de Fick, ela tenta responder a seguinte pergunta: o que faz com que uma substância se difunda mais rápido ou mais devagar? Então, essa lei vai mostrar para a gente, por meio de uma fórmula matemática, que existem alguns fatores que aumentam a velocidade da difusão, enquanto tem outros que diminuem. Então, tudo que vier em cima dessa fração, tudo que vier aqui em cima da fração, vai aumentar a velocidade, enquanto tudo que vier embaixo vai diminuir a velocidade. Então, para a gente não ter que decorar, vamos construir o raciocínio. O primeiro fator que vai aumentar essa velocidade é o gradiente de concentração, ou seja, diferença de concentração. Por quê? Pensa comigo, se a gente tem um lugar que está muito mais concentrado, a gente vai ter uma tendência muito maior dessa substância se difundir para o outro lado, do que se, por exemplo, tiver um pouquinho só maior. Como que fala?
a concentração de um lado para o outro. Então, quanto maior o gradiente de concentração, mais tendência de movimento a gente vai ter para o sentido que tem menor concentração, certo? Outra coisa que influencia é a superfície da célula. Quanto maior a superfície, mais veloz vai ser a difusão. Porque pensa comigo, a gente tem 1000 partículas querendo passar por essa membrana. Se a superfície for pequena, vai ter menos espaço para que essas substâncias consigam passar. Agora, se a superfície for gigante, ou seja, se a superfície for maior, essas partículas elas vão ter mais facilidade para passar, né? Porque vão ter uma área maior para elas passarem. Então, isso vai fazer com que aumente a velocidade da difusão. Então, outro fator que influencia na, na velocidade da difusão é uma superfície maior. Superfície maior. Agora, outra coisa que também influencia bastante na velocidade da difusão é a distância entre a substância e o caminho que ela vai difundir. Então pensa comigo, que a gente tem essa membrana plasmática aqui. Pensa nisso aqui como uma membrana plasmática. E a gente tem uma partícula que está aqui. Essa partícula ela vai ter que percorrer todo esse caminho aqui para conseguir difundir para dentro da célula. Quanto maior a distância que ela tem que percorrer, menor vai ser a velocidade. Porque pensa comigo, a gente tem outra partícula que está aqui, ó. Essa partícula está bem mais perto. Quem que vai conseguir perfundir não? Quem que vai conseguir difundir mais rápido? É óbvio que essa partícula que está mais perto. Então é como se a gente pensasse num corredor, no corredor de uma casa. Quanto maior o corredor, ou seja, se fosse um corredor de 100 metros, com certeza ia demorar muito mais para passar por ele do que se fosse um corredor de 2 metros. Então a lógica aqui é mais ou menos a mesma. Então outro fator que influencia aumentando a velocidade é a menor distância. Menor distância. Por outro lado, existem algumas coisas que diminuem essa velocidade. Igual eu já disse, a espessura é a membrana espessa. Porque a membrana espessa vai entrar mais ou menos na questão da distância. Se a gente tem uma membrana que é desse tamanho, a substância vai ter que simplesmente vir e passar por aqui, certo? Agora, se essa membrana fosse muito espessa, ou seja, ela fosse desse tamanho aqui agora, você consegue perceber que a distância que vai ter que passar aqui, ó, essa distância que vai ter que passar, nesse caso aqui, é muito maior. Então, com certeza, a velocidade vai ser menor. Então, vou colocar aqui, membrana, espessura, espessura, membrana, certo? E outra coisa, como eu já disse anteriormente, é o oposto dessa daqui da questão da superfície. Então, menor superfície ou menor área. Isso tudo vai fazer com que que a, que a difusão seja mais devagar. E assim, existem outros fatores, mas esses aqui são só alguns para mostrar que essa questão da lei de Fick a gente consegue levar mais para o raciocínio, sem ter que ficar decorando nem nada do tipo. E para finalizar essa parte, pensa o seguinte: quanto mais fácil o caminho, mais rápida vai ser a difusão. Então agora a gente pode voltar a falar da difusão facilitada. A difusão facilitada, ela continua sendo um transporte passivo, ou seja, a favor do gradiente. Só que como eu disse antes, né, quando eu estava explicando difusão simples, moléculas pequenas, apolares e lipossolúveis, elas conseguem passar direto pela membrana. Só que as moléculas com características opostas, ou seja, que são moléculas grandes, que são polares e que não são lipossolúveis, elas têm muita dificuldade de passar pela membrana, elas não conseguem passar sozinha. E aqui que entra a difusão facilitada, que é a difusão que utiliza proteínas. Essas proteínas são proteínas transportadoras que elas servem basicamente, né, para pegar essa substância, né, do lado mais concentrado e mandar ela para o lado menos concentrado. Só que aqui tem um detalhe muito importante, que eu vou até destacar de vermelho, que é não gasta energia. Por ser a favor do gradiente, ou seja, do lado mais concentrado para o menos, não precisa de utilizar de ATP. Então é um processo do tipo passivo.
E quando a gente fala de difusão facilitada, a gente não pode esquecer das proteínas carreadoras. E para demonstrar como elas funcionam, eu vou fazer um desenho aqui para ficar bem fácil de visualizar. Então pensa comigo aqui, ó. A gente tem uma proteína carreadora que ela é nesse formato aqui. Vamos dizer que aqui, nessa parte aqui, é o leak e aqui é o leque. Só para mostrar que tem os dois compartimentos. O que acontece? A proteína carreadora ela vai funcionar mais ou menos da seguinte forma. A gente tem uma substância e essa substância ela quer se difundir. Só que ela não consegue se difundir pela membrana diretamente, né, por difusão simples. Então essa substância precisa vir se ligar numa proteína carreadora, né? E essa proteína carreadora, o que ela vai fazer? Ela vai mudar sua conformação para conseguir mandar essa substância para dentro. Então, note pelo desenho. Aqui, quando essa substância se ligou na proteína carreadora, essa proteína carreadora mudou a conformação dela de maneira que ela pegou essa substância e mandou ela para dentro, ou seja, tirou do leque e mandou para o leak. Então a proteína carreadora ela funciona basicamente dessa forma. Só que a gente precisa entender também que tem basicamente três coisas que a gente não pode esquecer sobre essa proteína. A primeira delas é a questão da especificidade, ou seja, ela não consegue transportar qualquer tipo de substância. Ela vai transportar algumas substâncias específicas. Então a gente vai ter uma proteína carreadora que vai ser específica, por exemplo, de sódio. Ela só vai transportar sódio. Ah, tem outra que é específica de cloreto. Essa só vai conseguir transportar cloreto. Entende? Então tem essa especificidade. Outra coisa é, por exemplo, a saturação. Então existem algumas proteínas, né, carreadores, que elas conseguem mandar mais de uma substância para dentro. Por exemplo, tem algumas proteínas carreadoras que elas conseguem mandar duas moléculas para dentro, ou duas moléculas para fora, independente, né? Só que pensa comigo, se essa daqui só consegue mandar duas substâncias para dentro, se por acaso tiver quatro, você concorda comigo que só duas dessas quatro vão conseguir passar? Por quê? Porque houve uma saturação. Então, saturação é basicamente isso. E, por último, mais ou menos importante, a gente tem a questão da especificidade da competição, que é basicamente o seguinte: substâncias que são parecidas, às vezes elas possuem um formato parecido, elas podem disputar pela, pela mesma vaga, digamos assim, para ser transportada. Então, repare aqui, ó, tanto essa quanto essa substância conseguiriam se ligar aqui nessa região da proteína carreadora. Então, essas duas podem competir pelo mesmo local, ou seja, pela mesma oportunidade, digamos assim, pela mesma vaga para ser transportada para o outro lado da membrana. E é aqui que entra o erro clássico que o povo costuma errar na prova, geralmente cai como pegadinha ou algo do tipo. Mas quando a gente fala em transporte passivo, a gente está se referindo que é um transporte a favor do gradiente e que não gasta energia. E muitas pessoas confundem isso porque acham que quando tem proteínas é transporte ativo, mas não. O que vai definir se é um transporte ativo ou passivo é o gradiente e se vai gastar energia ou não, certo? Então, nesse caso aqui, é difusão facilitada. Ela utiliza de proteínas, só que é um tipo de transporte passivo, então não confundam isso na hora da prova. Bom, além das proteínas que a gente viu, também existem os chamados canais iônicos. Os canais iônicos a gente pode classificar eles inicialmente de duas formas. Os canais de vazamento, que são aqueles canais que estão constantemente abertos, e os canais regulados, que possuem comportas. Comportas. Então, o canal de vazamento ele é como se fosse o seguinte: a gente tem a membrana aqui e a gente tem um canal que está constantemente aberto. Com esse canal aberto, ele vai permitir que íons, por exemplo, íons específicos, passem do local que eles estão mais concentrados para aquele lado que eles estão menos concentrados. Já nos canais
que são regulados com comportas, ou seja, eles funcionam mais ou menos assim. A gente tem a membrana, a gente tem o canal, só que esse canal, ele possui como se fosse uma comporta. Ou seja, é como se fosse uma porta que se abre e se fecha, podendo abrir ou fechar o lúmen desse canal. E aí, a gente, dentro desses canais que possuem comportas, existem diversos tipos. Então, os principais tipos são os canais que são dependentes de ligantes. Quando a gente fala que são canais dependentes de ligantes, significa o seguinte, que quando um determinado ligante específico vem e se liga nesse canal, aí, quando isso acontecer, essa comporta aqui vai se abrir, entende? Então, o canal dependente de ligante é basicamente isso. Só que além do canal dependente de ligante, a gente tem o canal dependente de voltagem. Como a gente já viu em outras aulas, através da membrana plasmática, levando isso aqui como a membrana plasmática, a gente tem diferenças de cargas, porque geralmente um lado é mais positivo que o outro. Então, isso daqui gera o que a gente chama de tipo uma diferença de potencial, ou seja, gera um potencial de membrana. E esse potencial de membrana, ele é mensurável. Então a gente pode dizer, por exemplo, que em repouso numa célula, quando ela está, digamos que no seu estado de descanso, digamos que o repouso dela ela possui um potencial de membrana de menos 80 milivolts. Existem alguns canais que são dependentes de voltagem que eles vão se abrir quando essa diferença de potencial, esse potencial de membrana, atinge um valor específico. Então, por exemplo, às vezes, menos 60. Então, determinado canal só vai se abrir quando o potencial de repouso atingir, sei lá, menos 60. Claro, isso aqui é um exemplo hipotético, só para ficar mais claro de visualizar. E é muito importante ter isso claro agora, porque isso vai ser extremamente importante para os próximos assuntos que a gente vai ter, que vão envolver isso aqui. Só que também existem outros canais, deixa eu só anotar esse aqui, dependente de voltagem. Além desses dois que eu comentei aqui agora, a gente também tem outros que se abrem dependendo de fatores mecânicos, como por exemplo, às vezes tem um aumento de pressão ali na região ou um estiramento das células do tecido ali que podem abrir ou fechar essa comporta. Então são canais que dependem do estímulo mecânico na região. E uma dica rápida para fixar é o seguinte: os canais iônicos eles permitem a passagem rápida e em grande quantidade. Já as proteínas carreadoras elas são mais lentas e se todas forem ocupadas, o transporte atinge uma saturação, certo? Agora, para testar o que a gente aprendeu nessa videoaula, vamos testar nosso raciocínio por meio de um flashcard. Então vai funcionar da seguinte forma: eu vou mostrar a pergunta, você pausa o vídeo, tenta responder, deixa as respostas no comentário e depois você vê se você respondeu da maneira correta. Então a pergunta é: qual dessas três substâncias atravessa a membrana por difusão simples e por quê? São essas três substâncias: oxigênio, glicose e sódio. A resposta é: para responder essa pergunta, eu quero que você pense nas propriedades. Então, quem passa é o oxigênio. Por quê? Porque ele é pequeno e é polar. No caso, a glicose ela já é uma molécula maior e ela é polar. Então, ela vai precisar de um transportador. O sódio, ele é pequeno, só que o problema dele é que ele é carregado. Então, ele também precisa de um canal ou transportador para conseguir atravessar a membrana. E se você quiser garantir que nada vai escapar na hora da prova, eu fiz diversos outros flashcards como esse. E aí qualquer coisa é só acessar o primeiro link que eu vou deixar aqui na descrição. Então, para finalizar essa aula, vamos fazer um resumo com os principais pontos dessa matéria para garantir que vocês não vão errar nenhuma questão na hora da prova. Então, difusão é um tipo de transporte passivo, ou seja, não gasta energia, em que acontece um deslocamento das substâncias do lado mais concentrado para o lado menos concentrado. Nós temos dois tipos de difusão. A difusão simples, que é aquela que acontece através da membrana, né, sem auxílio de proteínas, e a difusão facilitada, né, que tem aquelas proteínas, que são as proteínas transportadoras que transportam uma substância de um lado para o outro. Dessas proteínas, a gente tem as chamadas proteínas carreadoras, que são proteínas que mudam sua conformação para conseguir mudar a substância de um lado para o outro. Essas proteínas carreadoras, elas possuem três características: especificidade,
saturação e competição, certo? Além dessas proteínas, nós temos as proteínas de canais iônicos. Os canais iônicos eles podem ser de dois tipos: os canais de vazamento, que são aqueles que estão sempre abertos, e os canais que possuem comporta, ou seja, possuem como se fosse uma portinha que se abre e fecha dependendo do estímulo. Esses canais com comporta, eles podem se abrir de diversas maneiras, por meio da ligação com algum ligante específico, por meio de alterações na voltagem e também por meio de algum estímulo mecânico. E se essa aula te ajudou a organizar o conteúdo, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para seguir a sequência e não perder nada. Porque para quem não sabe, essas aulas estão todas em sequências, que eu montei essa playlist do básico até o mais avançado em fisiologia. Então na próxima aula a gente vai entrar em osmose, focado no que cai em provas. Então vejo vocês lá.